vez mais, né, o HU tem salvado muitas vidas, lembrando que é uma demanda gigantesca. É né? verdade. Por poucas vezes você consegue ter vagas. É bom deixar isso bem claro, é muito difícil mesmo. Nesse fato em especial, como era uma área muito delicada, né, é uma das especialidades do HU. Como é que o senhor soube dessa notícia e como ele chegou ao hospital? Eu soube através, como todo paciente que procura o HU, através da central de regulação. Na madrugada, pedindo vaga para a transferência de um paciente de Parnaíba que tinha o perfil, que se encaixava no perfil de habilidade do hospital. Ali, a gente concedeu a vaga às 9 horas da manhã. É bom deixar claro, né, que não é porque seja o filho do presidente do tribunal. Nem sabíamos quem era. Porque quando há um acidente envolvendo a coluna, envolvendo face, envolvendo especialmente a coluna, o HU já passa a ser a referência porque é o único hospital da rede habilitado para tratar esse tipo de evento. Portanto, ele entrou na fila da regulação, ele foi chamado normalmente, como foi chamado outro, inclusive antes dele e um depois dele. Ontem nós trouxemos 3 pacientes e ele chegou ao hospital às 13h40. Eu quero aqui registrar que ele foi muito bem atendido na cidade de Parnaíba. Foi, né? Lá fizeram o atendimento correto, direito, né? Divide pra gente aí, Marrom. Ele às 13h40 chegou com um quadro estável, mas com uma lesão muito grave. A energia envolvida no acidente e nesse episódio foi muito grande, com múltiplas fraturas na face e o acometimento da região frontal do crânio de maneira bem evidente. Doutor Paulo, foi do lado esquerdo, do lado direito, e se foi a queima-roupa? Foi a queima-roupa, foi do lado esquerdo e o projétil entrou de um lado e saiu do outro lado. Ele perdeu a visão? Ele tem um comprometimento grande da visão. A gente não está na fase ainda de falar de sequela, fazer avaliação, né? Mas a lesão foi muito grave no olho esquerdo. E o olho direito está íntegro e a gente tem muito edema no nervo e a gente tem muita esperança que consiga preservar. Ele ontem fez a cirurgia oftalmológica. Aliás, Yeldson, ele fez ontem 3 cirurgias, né? A mesma cirurgia, mas com 3 equipes diferentes. Uma equipe que faz a neuro, uma equipe que faz a oftalmologia e uma equipe que faz a bucomaxilo, que faz a reconstrução da face. Ele lesou também todo esse osso da face? Lesou todo o osso frontal, né? O osso maxilar, mandíbula, nariz, base do crânio. Uma cirurgia bem delicada, mas feita com muita precisão. Doutor Paulo Márcio, eu tive informação extraoficial na cidade de Parnaíba ainda, por alguns colegas jornalistas, que ele teria perdido um pouco de massa encefálica. Eu pergunto ao senhor como leigo, quando se acontece isso, imediatamente se perde toda e qualquer função cerebral, ele já não consegue fazer algumas coisas que fazia ou é muito diferente disso? Então, a pergunta é muito inteligente. No cérebro, cada área do cérebro tem uma função específica. Então, a área do lado aqui controla a fala, controla a memória, outra área controla o movimento de um braço, do outro braço. A área que houve foi pequena a perda, foi frontal, que não é uma área tão nobre, talvez seja a área menos nobre do cérebro, ela trata do comportamento. E tem pessoas, inclusive, que têm tumores nessa região, que tem que tirar grande parte da massa encefálica e consegue ter uma vida boa, relativamente sem nenhuma sequela ou com pequenas sequelas. A pergunta que mais se fez no dia de ontem é se ele tem condições de evoluir positivamente depois de tantos traumas. Como médico, como diretor do Hospital HU, o senhor vê uma evolução positiva para a recuperação? Nós todos, a equipe inteira, reconhece a gravidade, não é? O primeiro passo é isso. E ontem o objetivo, o foco, não é sequela. Ontem o foco é vida, garantir a vida. E nós garantimos, né? A equipe inteira, eu digo uma equipe inteira porque é um braço em que a gente se conecta com Parnaíba e mantém o segmento do tratamento. Ontem, o time que entrou em campo ganhou o jogo. É claro que todo dia é uma batalha, todo dia é uma guerra, todo dia a gente diz que é um leão, que a gente tem que matar. O de ontem, nós vencemos e teve vitória. Hoje virão outros. E prova assim, o tamanho dos profissionais de medicina, da enfermagem, dos auxiliares, que nós temos no time da saúde pública, né? Esse mesmo atendimento que esse cidadão teve, advogado, filho do presidente do Tribunal de Justiça, que na hora ninguém sabia quem era. Olha a importância disso, né? É a mesma coisa que ganha um salário mínimo tem direito. É verdade, é verdade. Quando você imaginar que um hospital público... No passado era assim. Grandes autoridades se tratavam em hospital público. Mário Covas foi operado no hospital público.
Maluf foi operado no hospital público, Tancredo Neves foi tratado no hospital público, presidente da República. Né? Então você percebe que ao longo dos anos os hospitais privados aconteceram porque os hospitais públicos se enfraqueceram, sucatearam. Aqui no Piauí não. Aqui no Piauí nós temos um hospital que enche de orgulho. Você que está assistindo, enche de orgulho o Brasil inteiro. Ontem o hospital ganhou o prêmio de melhor avaliado hospital universitário do Brasil. É isso mesmo. Do Brasil? Do Brasil. Os 42 hospitais universitários, nós tivemos a melhor avaliação em qualidade em todos os quesitos do hospital. Aliás, tem novidades, olha aí, ó. Mostra aí pra gente, doutor Paulo Mas pode falar essa aí é a mais nova UTI do estado do Piauí, individual? A mais moderna. São cabines individuais, são 20 apartamentos para cada paciente. Cada paciente tem o seu próprio, com saída de ar independente, com 3 sistemas de filtragem de ar. O ar é filtrado, renovado, reoxigenado, para garantir que os pacientes tenham segurança, além de pressão negativa. Um leito, a bactéria de se não for levada pela mão de alguém, ela não vai pelo ar, porque nós temos saída de ar independentes com pressão negativa. Isso é uma modernidade. Os pacientes vê a luz do dia, vê o sol entra dentro da UTI. Então, o paciente que está acordando de um coma, que está acordando de uma sedação, ele acorda, não sabe se é dia, se é noite, porque é todo tempo luz, né? Lá não. Lá ele sabe o que é dia, o que é entardecer, o que é noite, porque a luz do sol entra dentro da UTI. Doutor Paulo, mas para quem está em casa entender didaticamente, estruturas como essa são encontradas somente aonde? Porque são estruturas, inclusive, muito caras. Nos grandes hospitais do Brasil. Nos grandes hospitais do Sírio-Libanês. mundo. Sírio-Libanês, Einstein, Oswaldo Cruz. O centro cirúrgico do hospital universitário é um negócio fantástico. Com todas as luzes digitais, com controle de ar digital, equipamentos de ponta, microscópico de ponta, que raramente tem em um hospital público. E nós, com uma gestão eficiente, conseguiu sobrar recursos da gestão e a gente comprou, investiu, além de parceria com o parlamento e o parlamento inteiro. Os 13 parlamentares do país, no ano passado, destacaram emenda parlamentar para um hospital que é do SUS. E eu defendo o SUS com unhas e dentes. E ali é um SUS que funciona, que dá certo. A gente se arrepia aqui de Mas para isso precisa ter muita gestão e paixão e amor pelo que faz. Eu faço sempre a pergunta indesejada, mas é bom perguntar. Quem está em casa muitas vezes pode dizer assim, aquele cara que não acredita muito, diz, não, isso é só por indicação política, só vai ser atendido, operado se for amigo de fulano. Não funciona. Inclusive tem o Ministério Público nisso em cima, e quando avalia a gente, aplaude, porque sabe que há uma lista e a gente segue a lista, é dever, é obrigação. É um hospital que não tem privilégios, né? Não pode ter privilégios, apesar de ser um hospital-escola, um hospital que se ensina, que se aprende. Ali nós também ganhamos o prêmio esse mês de segundo melhor hospital de ensino do país, onde se formam profissionais. São 250 hoje residentes, não apenas médicos, viu? Tem enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, fazendo treinamento e sendo apresentados ao mercado. É verdade ou não que Teresina possa receber a ministra da Saúde na segunda-feira? Rapaz, você já está sabendo disso, hein? É verdade? Hein? Eu estava aqui caladinho, isso aqui é uma história sua. É verdade, o ex-governador do estado e atual ministro Wellington Dias esteve com a ministra ontem em Brasília e comentou que fez o convite para ela estar presente nessa inauguração. É uma obra de uma parceria inédita entre o governo do estado do Piauí. O governador Rafael foi muito diligente e preciso em destinar recursos para que essa obra acontecesse e também recursos da União. A ministra foi convidada e pediu as imagens. Eu enviei essas imagens a ela hoje, no início da manhã, às 5h30, 6 horas da manhã. Estamos aguardando a visita dela. Olha aí, Teresina pode receber a ministra da Saúde na segunda-feira, poucos dias depois de ser anunciado que o Hospital Universitário do Piauí, Teresina, foi o melhor hospital universitário do Brasil, né? Mais uma vez, o Piauí aparece numa prateleira muito positiva. É verdade. De eficiência em gestão e eficiência em saúde, onde o filho do pobre